A receita de hoje é uma sobremesa clássica com ingredientes bem simples. Alguém aí pensou em quindim? É ele mesmo, essa delícia da nossa cozinha. Primeiro passo, vou derreter aqui 3 colheres de sopa de manteiga. É manteiga, hein? Nada de usar margarina. Então, mais ou menos isso aqui. Tem 1, 2 e 3. Se você estiver inseguro aí em relação à medida da manteiga, coloca um pouquinho a mais e depois a gente mede a manteiga já derretida. São só uns segundinhos mesmo, porque a manteiga, ela não precisa estar quente, ela precisa estar líquida. Nessa tigela de vidro, para você acompanhar direitinho o passo a passo desse quindão maravilhoso que a gente vai preparar hoje, eu vou colocar 1,5 xícaras de açúcar. Aqui tem 100 gramas ou 1 xícara de chá de coco ralado. Esse aqui tem que ser o fresco, tá? Não dá para usar aquele sequinho que a gente compra no supermercado. Olha, você vai ver que essa receita aqui é bem simples. É do tipo, misturou, assou, tá pronto. Eu já tô com água na boca aqui só de pensar nesse quindim. Esse coco aqui, o ideal é você realmente comprar na feira, porque mesmo aquela versão que fala assim que o coco é úmido, mas que é industrializado, não funciona para essa receita. Pronto, vou medir então as 3 colheres de sopa de manteiga. Você viu que eu coloquei um pouquinho a mais para te mostrar que é só derreter e medir. Agora, uma mão segura a tigela e a outra mistura os ingredientes. Essa massinha aqui é a base do quindim. A ela é que a gente vai misturar as gemas. Antes da gente continuar essa receita aqui, a mistura de açúcar, coco e manteiga precisa descansar por 1 hora na geladeira. É o tempo para os sabores realmente se misturarem e também para evitar que o quindim fique ressecado. Então, a gente não vai cobrir aqui com filme e deixar essa camada toda de ar circulando. O truque é, pode encostar aqui na massa. E agora sim, a massa pode ir para a geladeira. Enquanto o coco descansa e libera todo o sabor, a gente vai aproveitar e vai separando as gemas, até porque, aqui a mãozinha. Essa receita precisa de, atenção, 15 gemas, mas são poucos ingredientes. Pessoalmente, a técnica que eu mais gosto de usar é abrir aqui e usar a própria casca como peneirinha para a gente separar as claras das gemas. Mas, se você não estiver se sentindo assim muito à vontade, se você achar que você vai quebrar e misturar tudo, você pode usar a mão como peneirinha. Então, você quebra aqui o ovo e aí a mão vai servir de peneirinha para tirar toda a clara. A gema vem para a peneira e a clara aqui pro medidor. Na verdade, eu só tô colocando nesse medidor porque ele tem esse biquinho e vai ficar mais fácil para transferir. Muito bem, vamos de novo? São só 15 vezes.
Agora é o seguinte, vou fazer a técnica da mãozinha, vai. Então, olha, como temos aí 12 ovos, uma dúzia de ovos pela frente, eu vou aproveitar e te contar, assim, tentar responder a várias dúvidas culinárias, a várias dúvidas que chegam nas minhas redes sociais em relação a ovos. O primeiro assunto é a cor. Muita gente quer saber se tem diferença usar esse ovo escuro ou o ovo branco. Tem gente que acha que o ovo branco é de granja e o ovo escuro é caipira, mas não é nada disso não. A diferença é a espécie da galinha. Tem galinha que bota ovo branco e tem galinha que bota ovo escuro. Agora, se o ovo é caipira ou não, depende de como a galinha foi criada e alimentada. Se ela come ração dentro de uma gaiola, aí o ovo é de granja. Agora, se a galinha é criada solta, ou pelo menos com algum espaço para se movimentar, e come alimentos de origem vegetal, sem pigmentos, nem suplementos, nesse caso, aí sim o ovo é caipira. E ele pode ser branco ou escuro. Olha a diferença da cor. Mais uma dúvida, diferença entre a cor da gema. Olha aqui como essa tá mais laranja e essa mais amarelinha. Isso tem a ver com a dieta da galinha. Se ela come milho, por exemplo, que tem um pigmento alaranjado, a tendência é que a gema fique mais escura. Agora, para que o ovo seja orgânico, além de a galinha ser criada solta e com espaço, né, ou pelo menos com espaço para se movimentar, a alimentação dela também tem que ser orgânica. No mercado tem ainda uma outra categoria de ovos, que são os de galinha criada solta, ou cage free, sem gaiola. Essa não é uma categoria regulamentada, ela foi assim criada, digamos assim, foi elaborada pelos produtores, mas na prática é só um nome diferente para ovo caipira, tá? Por último, o que veio primeiro? Não, brincadeira, a última questão tem a ver com a casca. Eu, pessoalmente, acho que elas estão ficando assim cada vez mais finas. Mas a Embrapa diz que a espessura da casca tem a ver com o tamanho dos ovos e que os maiores são os que têm a casca mais fina. Geralmente os brancos são maiores, então em tese os brancos acabam tendo a casca mais fina. Eu acho que estão todos bem fininhos. Aí você vai me perguntar, e o que eu faço com essas claras? Aqui no Cozinha Prática eu já te mostrei um monte de receitas, como pudim de claras, merengue, soufflé. Se você buscar na internet, você encontra. Eu só vou anotar aqui que são 15 claras. E aí o que acontece? Na geladeira, elas duram 3 dias. Se você for deixar no congelador, que é o que eu vou fazer, elas duram até 3 meses. Ou seja, você tem 3 meses para se programar e fazer um delicioso pudim de claras. Aí uma coisa importante é que quando os líquidos congelam, eles expandem. Então você não pode colocar até o fim aqui, tem que deixar um espacinho. Essa aqui já vai pro congelador. Para descongelar, tem que passar as claras do freezer para a geladeira, tá? Olha só, vou pegar aqui um garfinho e uma colher. Tem gente que reclama um pouco de gosto de ovo em doce de ovos. Bem, doces de ovos costumam ter gosto de ovo, mas tem um truque aqui que o que deixa realmente aquele gosto mais forte, eu sei o que as pessoas estão falando, é essa película aqui
em volta da gema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar aqui as gemas para facilitar, para escorrer. Então, a gente vai usar só o conteúdo líquido das gemas e essa película aqui vai ficar na peneira. Por isso, a gente pode dar uma ajudada aqui com a colher, mas a ideia não é raspar com força, porque senão a película vai passar pela peneira. E você tá vendo que eu tô usando uma peneira de malha fina justamente para reter essa película das gemas. Primeiro eu vou passar assim só. Olha, eu acho que tá bom aqui. Então, vou só dar uma última raspadinha aqui. Vamos lá. Olha só, a gente quer misturar esses dois conteúdos aqui, mas sem incorporar ar nem mexer demais. A gente vai misturar delicadamente. Para isso, eu vou usar uma espátula de silicone. Deixa eu só ver como é que tá aqui, dar uma soltadinha aqui na massa para ajudar. E aí sim eu vou verter. Toda vez que eu falo verter, alguém comenta alguma coisa nas redes sociais. Vou verter aqui as gemas. E eu quero aproveitar bem todas elas, de forma que a espátula de silicone pão duro vai entrar em ação aqui. Agora, vamos lembrar que a manteiga é uma gordura que estava na geladeira, portanto, ela deu uma endurecida. À medida que a gente vai misturando aqui, ela vai amolecendo. Pode parecer assim, putz, está muito duro, não é assim, mas vai na fé que vai dar certo. A gente testou essa receita aqui, a minha equipe de cozinha, várias vezes, até chegar nessa proporção, né? Você vai ver, nesse ponto aqui, já tá bom. Agora a massa precisa descansar, fora da geladeira mesmo, por meia hora. Aí, dá tempo da gente já pré-aquecer o forno, né? 180 graus. A massa do quindim, ó, já tá pronta. Ela ficou 30 minutos repousando em temperatura ambiente mesmo. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu coloquei aqui um bom tanto de água para ferver, porque a gente vai assar esse quindim, ou melhor, esse quindão em banho-maria. Então, está na hora da gente untar a forma. Eu sempre digo aqui no programa, quando eu vou untar uma forma para bolo, que é para você fazer uma camada fininha assim de manteiga para não formar uma crosta. Hoje é o contrário, a gente vai lambuzar aqui essa forma. Deixa eu pegar um pedacinho de papel toalha para me auxiliar nesse processo. Vou pegar também uma colherinha simples, só para pegar a manteiga, ela tá molinha. E vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui. Eu já vou começar a untar. Isso aqui vai ajudar a formar aquela camadinha brilhante do quindim, ou melhor, do quindão, sem a gente precisar usar a glucose de milho. Por favor. Aí, como a gente vai usar só 2 colheres de sopa de açúcar, eu vou pegar aqui do açucareiro mesmo. Opa! Em casa pode medir, aqui eu tô fazendo no olho porque depois de tanto tempo fazendo isso aqui eu já sei, né? Aí eu quero polvilhar essa lateral toda com açúcar e o fundo também. E você tá vendo que sobrou aqui um pouco de açúcar, né? É pra sobrar. A gente vai deixar no fundinho aqui. Pronto. Para essa quantidade de quindim com 15 gemas,
A gente pode usar essa forma de pudim para 1,5 litro ou 18 centímetros, tá? Se você quiser assar o quindim naquela forma que não tem o buraco no meio, também pode, mas muda um pouco o tempo de cozimento, leva mais tempo para cozinhar. Essa aqui é melhor por isso, e ele vai ficar bastante tempo no forno, então eu acho melhor usar esse aqui. Se você quiser fazer uns quindins individuais, também dá, mas nesse caso o tempo de cozimento diminui. Agora, antes da gente transferir aqui a massa, eu já vou colocar um pano de prato aqui embaixo, porque eu não quero que essa forma aqui fique trepidando. Então a gente vai colocar um pano de prato. Tá bom. Aí sim, vou transferir aqui a massa. Vou virando aqui só para ela ficar bem retinha. Aí você pode me perguntar, mas não vai ficar com aquela camadinha mais grossinha tradicional? Vai. À medida que esse pudim, na verdade, esse quindão vai assando, o coco vai subindo e vai formar aquela camadinha bem crocantezinha assim na base, tá? Pode ficar tranquilo. Agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu já desligar o fogo porque a água está fervendo e vou pegar a minha luva. Eu vou deixar a água ali no canto porque a gente vai colocar a assadeira no forno e aí sim vai colocar água fervente para não correr risco de acidente na cozinha, tá? Só lembrando, o forno está pré-aquecido a 180 graus. Eu coloquei 2 litros de água fervente ali, porque realmente tem que ser um banho-maria bem generoso assim. E o quindim precisa de 1h30 no forno nessa temperatura. Isso dá uma variada. Por exemplo, nesse meu forno aqui, que é elétrico, ele assa em 40 minutos. Mas no outro forno da coluna de testes, que é a gás, ele levou 1h30. Quando a superfície do quindim ficar dourada e firme, já pode tirar do forno. Para garantir o ponto, você pode usar o mesmo truque do bolo, espetar um palito até o fim e verificar se ele sai seco. Mas tem que ter uma resistência da massa, não é como se estivesse ali espetando um bolo, não. O único risco de usar esse truque do palito é deixar uma marca e acabar rachando a superfície. Então eu vou confiar no tempo do meu forno e manter o quindim, ou melhor, o quindão lisinho. O ideal é deixar o quindim amornando por meia hora, 30 minutinhos, e aí sim você pode virar sem ele estar quente, porque se tiver, vai rachar. Antes de virar o quindim, você pode com uma espátulazinha ou então uma faca arredondada, soltar as bordinhas, mas a bordinha a que eu me refiro é só essa camadinha crocante do coco. Se você colocar muito fundo assim na assadeira, você vai marcar o quindim. Então é só dar uma soltadinha aqui, realmente, para ajudar o quindim a virar sem dificuldades. Levanta e aperta, não vai passar assim de uma vez, que é capaz que você realmente acabe marcando o quindim feito com tanto amor e carinho. Agora vamos lembrar só uma coisa, a gente polvilhou com açúcar. Se ele esfriar completamente, vai grudar na forma. Então tem que aquecer de novo num banho-maria e aí sim virar. Vamos lá? Vamos ver? Tá lindo, hein? Agora tem uma questão. Para servir, precisa esperar esfriar completamente. Você pode deixar em temperatura ambiente ou na geladeira por umas 3 horas, assim. Então, como eu quero te mostrar esse quindim, eu tenho um outro pronto.
Falei, né, que eu ia usar uma cerâmica linda, com ouro. Olha que coisa mais chique! Vou até servir esse quindim aqui.